Sulacap e o Sulamérica são edifícios existentes nas principais capitais brasileiras, que foram construídos para sediarem as sucursais das companhias Sul-América Capitalização e Sul-América Companhia Nacional de Seguros de Vida. Em Belo Horizonte, o conjunto de edifícios idênticos fica localizado na Avenida Afonso Pena, entre as ruas Tamoios e Bahia, no centro. Eles foram projetados pelo arquiteto italiano Roberto Capello e construídos em 1941. No conjunto, toda sua volumetria é baseada em sua relação com o entorno. Suas duas torres emolduram a vista do viaduto Santa Teresa. O caminho da Avenida Assis Chateaubriand, eixo de simetria do projeto, permeia o volume do edifício por uma escadaria e divide os dois prédios. Cada um é composto por 3 volumes. O central é o mais alto, o que garante a verticalidade da construção, e os demais são simetricamente anexados a ele no ângulo de 45 graus. No interior e ao redor do quarteirão se forma uma praça, que complementa o planejamento de Arão Reis, que previa uma praça em cada extremidade do Parque Municipal. Essa seria chamada Praça Tiradentes. Posteriormente, a originalidade do conceito arquitetônico foi desconfigurada por modificações e a adição de um anexo, construído no lugar da praça, obstruindo a visada que foi formada com os principais eixos que harmonizam o conjunto. Atualmente, as torres são tombadas pelo Conselho Deliberativo de Patrimônio Cultural, já que foram uma das primeiras construções modernistas da cidade e iniciaram o fenômeno da verticalização. O edifício, que faz parte da silhueta da cidade desde os anos 40, sobreviveu a inúmeras épocas, mudanças e tendências, mantendo, no entanto, sua funcionalidade, apesar de mudanças que sofreu com a construção do anexo. Dentro da definição de decoro, entendido como aquilo que convém, o edifício se mostra portador da habilidade de se manter dentro do contexto e da estética urbana do hipercentro de Belo Horizonte, sem parecer deslocado dela. Caso ainda houvesse em sua concepção a praça que originalmente fazia parte de sua configuração, seria não só um exemplo de decoro, mas ainda uma expressão clara do que pode ser definido como bom uso e aproveitamento do espaço urbano, gerando qualidade de vida aos cidadãos. Infelizmente, com o avanço dos meios de produção e a ascendência do capitalismo e globalização, a demanda por espaço, principalmente nas áreas centrais, decapitou parte do que vinha a ser, basicamente, a essência do edifício e exemplo de sua relação com o meio, além de ter sido a causa da grande verticalização que atingiu a cidade e acabou por ofuscar as torres que o compõem. A ideia de urbanismo sempre veio com uma verve política. E a ideia de requalificar o hipercentro é uma coisa que eu sempre vi em várias cidades que eu viajei no mundo, né? Nova York, Paris, todas essas cidades grandes passaram por um momento em que o centro ele perde um pouco o seu status, fica abandonado, depois volta a ter, fica até melhor do que era antes. E isso é fundamental para uma cidade que se quer cidade, né? Para uma coisa que precisa ser feita. Essa verticalização gerou uma deformação visual que prejudicou profundamente a interação do conjunto com o meio urbano. A alteração no contorno da cidade camuflou o edifício, que, portanto, vem perdendo seu destaque como ponto de referência e fazendo com que sua simetria e seu enquadramento das vias ao entorno não se sobreleve na paisagem como fazia em sua fundação. As interferências na configuração do conjunto, como a construção do anexo, executadas sem decoro, criaram deformações em sua malha e interromperam abruptamente seu diálogo com os frequentadores. Já quase não existe uma identificação ou uma interação profunda da vida coletiva com os prédios. Seu caráter social é gradualmente substituído por uma visão funcionalista, que reduz o sentimento de estima e pertencimento por parte da população, culminando diretamente na perda da memória e do contexto. Nesse sentido, é possível dizer que a construção do anexo culminou na perda da concunitas, que é a relação das partes entre si e com o todo. Tal modificação prejudicou a simetria existente no conjunto e também a sua articulação com a cidade, uma vez que houve a perda da visão do viaduto e da praça que emoldurava um dos cantos do Parque Municipal. A remoção do anexo e a reconstrução da Praça da Independência naquele lugar é muito simbólica para a cidade. Até porque a gente pode voltar no tempo e entender que esse
era um dos 4 cantos do Parque Municipal, que era para ser um quarteirão aberto, a ideia de uma cidade mais caminhável, mais aberta, espaço caminhado, depois a sede dos Correios e finalmente o Sulacap Sul-América, que tem uma importância gigante de ser residência, comércio, uma conjugação de espaço. Logo, mesmo com a notável permanência física do edifício desde sua construção, sua herança histórica e arquitetônica está ameaçada pela falta de manutenção, pela depredação, pela banalização dos seus delineado, pela desconfiguração de sua malha e de suas articulações e pela falta de reconhecimento da sua relevância e tradição na construção da cidade de Belo Horizonte. De acordo com o arquiteto Gustavo Pena, em reportagem sobre o patrimônio arquitetônico para o jornal Estado de Minas, em fevereiro de 98, o prédio do anexo é muito criticado, porque, além de estar deteriorado, ele ofusca a visão do viaduto Santa Teresa. Segundo a diretoria do edifício, o anexo que impede a visão do viaduto não é tombado. O edifício Sulacap é protegido em volume e em fachada. Em relação ao anexo, quando o conjunto foi tombado, ele já existia, e, certamente, ele não seria construído se o tombamento tivesse ocorrido anteriormente. Eu conversei com algumas pessoas, arquitetos de renome, como Flávio Carsalati, como Gustavo Pena, e eles me disseram que possuem camisetas pela requalificação do Sulacap da década de 80. Né? Então, já faz um tempo que essa ideia ganha um espaço na cidade. A expressividade da antiga praça ganha um aspecto museológico na composição atual da Galeria Sulacap, reproduzindo de forma singela a memória da abertura que o conjunto já proporcionou. Houve um tratamento cosmético dessa estrutura urbana, voltada agora para o interior, de acesso mais restrito. Sendo assim, é completa a inadequação, desapropriação e perversão das funções do espaço. É importante ressaltar que o interior do prédio que não foi tombado está em mau estado de conservação, com vários pontos de infiltração, pintura descascando e sem uniformidade na configuração dos andares. O hall de ambos os prédios, no entanto, ainda preserva sua luxuosidade original, incluindo os elevadores. Em adição, traços é um conceito fundamental para a análise do conjunto Sulacap Sul-América. Essa definição, abordada pelo autor Carlos Antônio Brandão, pode ser explicada como um conjunto de pedaços de uma cidade passada que permanece como resíduo no tecido novo da cidade atual. Dessa forma, os edifícios em questão podem receber tal classificação, uma vez que são resquícios de um tempo anterior que coexistem na atualidade. Podemos dizer que a preservação do traço é de extrema importância para o contexto da cidade, visto que a reativação do traço esquecido acaba-se por contagiar outros lugares no meio urbano. Assim, vereador, para de ficar preservando essas velharias. Bota-se abaixo e faz algo moderno. Todo mundo está fazendo isso, planeta afora. Eu falei, olha, ao que me consta, Nova York não derrubou o Empire State, né? Londres não botou abaixo a Trafalgar Square. E todo lugar do mundo tem uma convivência entre o que é moderno e o que é antigo, porque isso é o caminho, a recuperação dos espaços que são símbolos da cidade. O Sulacap Sul-América é um símbolo de Belo Horizonte, como o Acaiaca ao lado é, né? Do ponto de vista da transtemporalidade, isto é, a aproximação entre contextos espaciais e temporais diferentes, podemos observar a capacidade transtemporal do edifício. No passado, era definido como ponto comercial e de moradia, mas também ponto de encontro e socialização, configurado pela praça, tendo imenso significado antropológico. No presente, no entanto, observamos perda de significação social, apesar de mantidas suas relações funcionais. E, no futuro, dado o debate que se articula em torno dele, talvez possamos esperar a restauração de sua importância humana e da materialização das relações que transcorrem no meio urbano, o que é, afinal, o grande objetivo da arquitetura: promover, reproduzir, representar e criar o meio social que o cerca em cada período. Apesar dessas diferentes significações ao longo do tempo, o prédio manteve sua existência constante e representa o atual mundo fragmentado que busca constantemente ganho monetário. Resta saber se poderão voltar a ser no futuro
a evidência da existência de uma população que valoriza as interações e relações sociais assim como foi no passado, o que seria prudente se pretendermos viver com algum significado e conferir algum valor real antropológico ao que produzimos.